Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 26 de abril, 2 de julho de 1931. A divina vontade tem virtude de converter em natureza o bem que se faz. A criação tem um ato determinado, a criatura um ato crescente. Estava fazendo meu giro na divina vontade para seguir seus atos, e tendo chegado ao ponto onde o celestial menino se encontrava no Egito, e a celestial mãe o ninava, tratava de fazê-lo dormir, e ao mesmo tempo ocupava-se com suas mãos maternas de fazer a roupinha ao divino menino. Ela via a celestial mãe no Egito, ninando o menino para fazê-lo dormir, ao mesmo tempo ocupava-se com suas mãos maternas de fazer a roupinha ao divino menino. Eu, unindo-me com sua mãe, fazia correr entre seus dedos, unindo-me com sua mãe, fazia correr entre seus dedos e no fio, meu te amo, Jesus, para fazer formar e tecer a roupinha junto com meu te amo. E sobre o pé da rainha que movia o berço, punha o meu, para poder também eu ninar a Jesus e fazer-lhe o que lhe fazia sua mãe. Então, Nossa Senhora estava Jesus no berço. Tem um berço que é como se fosse, tem um pé que parece um balanço, né? Então ela tipo tava balançando ele com o pé naquele berço que é como se fosse um balanço. E eu imaginei assim, né, aquele berço com o pé redondinho assim que fica balançando, tipo um Moisésinho pequenininho. Foi isso que eu imaginei. Aí ela balançando ele com o pé e fazendo a roupinha dele com as mãos. E a Luísa colocava o te amo dela no ato que Nossa Senhora estava fazendo, né? E sobre o pé da rainha que movia o berço, punha o meu, para poder também eu ninar a Jesus e fazer-lhe o que ela fazia, o que lhe fazia sua mãe. E enquanto isso fazia, o celestial menino, entre a vigília e o sono, dizia: Minhas duas mães. Então ele estava, que lindo, né? Ele estava assim, sonolento, né? Quase dormindo, quando o bebê está quase dormindo. E aí ela, entre a vigília e o sono, ele falava: Minhas duas mães. Então eu, lembrando isto, que está escrito no volume 24, eu pensei entre mim. Mas repete ainda, meu querido Jesus, as doces palavras, minhas duas mães. Então, assim, ela pensou assim, ele continua me chamando de mãe, né? Porque ele tinha falado isso no volume 24. E aqui a gente está no volume 29. Então, ela está pensando assim, Jesus ainda está me chamando de mãe? Ele ainda me considera, né, mãe dele? Ainda me chama de... Ainda fala que tem duas mães, né? Tipo assim, ele falou lá no volume 24, né, naquela data. Ele ainda continua com esse mesmo pensamento, com essa mesma, considerando, né, me chamando de mãe ainda. Depois, aí ela falou, minhas duas mães, depois de uma tempestade tão terrível, que como granizada devastadora, golpeou minha pobre alma, quem sabe quantos defeitos cometi, Jesus não sentirá mais aquele terno amor de dizer tão docemente, minhas duas mamães. Então ela pensou assim, depois daquele dia que ele me chamou de mãe, eu tive muitos defeitos, muitas falhas com ele. Ele ele não me ama mais daquele jeito. Ele tipo retirou, ele não, tipo assim, ficou bravo comigo, né? Não me chama mais, não vai me chamar mais de mãe porque eu cometi muitos defeitos, né? Então o amor dele mudou. É isso que ela tá falando. O amor dele mudou. Ele me chamou de mãe naquela época, mas depois daquele dia, ele mudou de ideia, porque eu fiz coisa que ele não gostou, tipo assim, né? Quantas coisas golpeou minha pobre alma, quantos defeitos cometi.
Então, e Jesus vai responder para ela: não, não tem nada disso, eu não, ele não muda, o amor dele não muda. Ela deixou, aí é o que ele vai falar aqui: minha filha, se você não cessou de repetir, de unir-se com nossa Mãe Celestial, de me embalar, de pôr seu te amo para mim no que ela fazia, poderia eu cessar de dizer das minhas duas mães? Então, ele está falando para ela assim: você não deixou de me amar desde aquele dia, né? Seu amor continuou me amando, você continuou me amando. E eu ia deixar de te chamar de mãe, você não mudou de ideia, você não mudou seu amor. E o meu ia mudar? Você está querendo então ser, tipo assim, que ele vai falar aqui, ó. Em tal caso, seria menos que você no amar, enquanto eu não me deixo superar jamais pelo amor da criatura. Então, você está dizendo que o seu amor é superior ao meu, porque você continua me amando, mesmo com seus defeitos. E aí você está dizendo que eu parei de te amar, que eu mudei o meu amor. O que eu falei para você lá atrás mudou. O que Deus falou para ela, o que Deus fala, não muda. Está sempre em ato. Ele não muda, ele é imutável. Então é muito importante entender isso. Deus, mesmo que é a nossa consciência que muda, mas Deus não muda. O amor que ele tem por nós não muda. O que Deus te falou, o que Deus te falou, tá falado, ele não muda. Não é por causa dos seus defeitos que o amor dele por você vai mudar, vai diminuir. Não, não existe isso, como a gente falou tanto na live, né? Não existe isso. De Jesus não me amar mais, que a Luísa falava de Jesus ter. Ah, ele me chamou de. No passado eu ouvi Jesus me chamando de mãe, agora, depois desses dias, ele mudou de ideia, porque eu tenho muito defeito, tem muita coisa para melhorar ainda. Ele também. Não, o amor dele não se baseia no que você faz. Ele continua te amando. Em tal caso, seria menos que você não amar, enquanto eu não me deixo superar jamais pelo amor da criatura. E não somente isto, mas você deve saber que tudo o que a criatura faz em minha vontade, ela tem a virtude de converter em natureza o bem que faz. O verdadeiro bem, por natureza, não se perde nunca. Ah, isso aqui é importante demais. O verdadeiro bem, por natureza, quando um bem é feito por natureza, não se perde nunca, nem há cansaço em repeti-lo quantas vezes se quer. Acaso te cansas de respirar ou de bater o coração? Porque está na natureza. É mais, se não queres fazer, deves fazer um esforço, mas um esforço que, se o pudesse fazer, te custará a vida. Então, assim, ó, olha só o que Jesus está falando. Quando a gente faz um bem na divina vontade, que é a vontade dele, quando é a vontade dele que está reinando na nossa alma, o bem que a gente faz, ele se torna natural, como se fosse assim, igual respirar. E para você deixar de respirar, você tem que fazer um esforço, né? É o contrário, gente, ó. Quando uma coisa é na vontade humana, a gente tem que fazer um esforço para conseguir fazer. Por exemplo, você vai ler o livro do céu, e isso é na vontade humana, não é a vontade divina que está reinando. Aí você vai tentar fazer esse bem de estudar o livro do céu, que seja de estudar e continuar firme. Se for na vontade divina, esse bem vai ser uma coisa natural, como se fosse respirar. Para você deixar de fazer, você vai ter que fazer um esforço para deixar de fazer esse bem que é naturalmente, que é vida natural. Você vai fazer um esforço e vai te custar até a vida deixar de fazer. Então, o bem de, por exemplo, de amar a Deus. A Luísa, ela ficava falando, te amo para Deus, colocando, reconhecendo toda a obra dele com o amor dela, em nome de todos. Se isso é um bem na divina vontade, é natural, ela fazia naturalmente, igual respirar. Você não faz um esforço para respirar. Você não faz um esforço para respirar, você faz um esforço. Se você parar de respirar, aí você tem que fazer um esforço para não respirar mais. E você morre. Então, o bem que é feito na vontade divina é como se fosse isso, natural. E para deixar de fazer, você vai sentir muita dor. Muita dor, porque já está na sua natureza, já está no seu sangue. Falar da divina vontade, amar a divina vontade, conhecer a divina vontade. Se tiver que, por exemplo, se tiver que o bem que a gente está fazendo, conhecendo a divina vontade, conhecendo a vontade de Deus.
Isso já se tornou natural na nossa rotina. E se tiver que parar, aí que vai doer. Se eu tiver que, igual aconteceu, eh, aqui no meu trabalho, eu eu tô conseguindo, apesar de tudo, de todo o sacrifício, de toda a falta de tempo, eu consigo continuar conhecendo a divina vontade e divulgando. Mas da proposta que tinha sido feita aqui para mim, eu ia ter que parar, eu não ia conseguir. E aí eu dei um grito, é como se estivesse me sufocando, porque eu ia ter que parar o caminho de conhecer a divina vontade. Isso para mim é como se fosse respirar. É mais do que respirar, é a vida da minha alma, é a vida da alma. Não estou falando de ar do corpo, é da alma, é o ar da minha alma. Se alguém quiser tirar isso, é como se eu tivesse que parar de respirar. Eu vou ter que fazer um esforço muito grande para parar de respirar. Vai custar a minha vida. E eu não gosto nem de pensar nisso. Se eu tiver que pensar hoje assim, eu vou ter que parar esse caminho de conhecer a divina vontade. Não vai dar. Nossa, isso dói demais, não gosto nem de pensar nisso. Porque já é natureza, já é natural. Não quero nem pensar, que dói. Pensar assim, eu não vou mais poder ler o livro do céu. Não vou poder mais conhecer o livro do céu, ter que continuar lendo o livro do céu e falar do livro do céu. Não vai ter mais. Não vai ter mais como, vou ter que parar, foi proibido. Se- Sei lá, seu marido proíbe você de fazer isso, ou por causa do trabalho, você vai ter que parar, não vai poder mais meditar nem um dia, nem um dia, nem um dia, nem um dia. Você está proibida, tipo assim. É como se tirasse minha respiração. É assim. Ó, porque na natureza, ó, porque está na natureza, é mais. Se não queres fazer, deve fazer um esforço, mas o esforço que se o pudesse fazer te custará a vida. E este é o maior prodígio da minha vontade. Converter em natureza a oração, o amor, a santidade, seus conhecimentos. E eu, quando vejo que a criatura se deu em poder da minha vontade, mas tanto que ela pôde mudar em natureza os bens divinos, minhas palavras ressoam na alma com minha potência criadora e dão em natureza a maternidade. E como posso não repetir minhas duas mães? Quando eu falo, é realidade o que digo. Não é acaso verdadeiro que minha mãe é minha mãe segundo a ordem natural e me é também mãe na ordem divina em virtude da vontade divina que ela possuía? Se ela não possuísse o meu querer, não poderia ser minha mãe na ordem humana, nem na ordem divina. Oh, quantas coisas sabe fazer em quem se faz dominar por ela. Sabe fazer descer a ordem divina ao humano e converte em natureza a ordem divina. E com isso faz tantos prodígios de surpreender céu e terra. Por isso, faça-te dominar por minha vontade, e eu farei ressoar em ti a minha doce palavra, minha querida mãe, que o meu Fiat me tem sobre a terra. E Jesus falou isso no Evangelho, né? Quem é minha mãe? Quem faz a vontade do meu Pai, eu posso chamar de minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade do Pai. Depois disso, seguia o Fiat divino na criação e dizia entre mim: quero entrar no sol para esvaziá-lo do amor que Deus colocou nele por amor das criaturas. E sobre as asas de sua luz voltar a levá-lo ao meu Criador como correspondência de meu amor. Quero esvaziar o vento para levar-lhe a correspondência do amor impetuoso, do amor gemente, dominante, a fim de que impere sobre o coração divino para arrebatar-lhe o reino da vontade divina sobre a terra. Quero esvaziar o céu do amor que contém para voltar a dar-lhe o amor que não termina jamais, que jamais desbasta, para tomá-lo por todos lados e levar-lhe a correspondência de amá-lo por todas as partes e em todos. Mas quem pode dizer todos os absurdos que dizia em cada coisa criada? Seria muito longo, por isso não continuo. E enquanto isso fazia, meu doce Jesus me disse: filha de minha vontade, como me é agradável a alma que entra em meu querer, para encontrar nele todas as minhas obras, e sobrevoando de uma coisa criada a outra, faz com sua pequena capacidade seus cálculos para encontrar quanta dose de amor, de bondade, de potência, de beleza, e outras coisas mais que pus em cada coisa criada. E como quem está em minha vontade, o que é meu é seu,
o abraça tudo e me leva a meu seio. O põe a meu redor como correspondência de seu amor. E eu me sinto retornando o amor que tiramos ao criar toda a criação, a bondade, a potência, a beleza com que adornamos toda a criação. E em nossa ênfase de amor dizemos: da filha de nossa vontade retorna-nos nossas obras, o nosso amor, a nossa bondade e o resto, e ao mesmo tempo que as devolve, deixa-as no seu posto. E sentimos-nos a repetir a alegria e a felicidade como se voltássemos a pôr de lado toda a criação. Agora você deve saber que ao criar todo o universo, a variedade de tantas múltiplas coisas, colocamos um ato determinado, um basta a cada coisa, de maneira que não podem ultrapassar nenhum limite do como foram criadas. Mas, embora fosse um ato determinado e não podem ir além, mas foi um ato pleno, tanto que as criaturas não podem, nem têm a capacidade de tomar todo o bem que cada coisa criada contém. Então, cada coisa criada tem um bem infinito. O sol tem um bem infinito, mas ele só sabe iluminar. Ele não sabe fazer outra coisa, ele não tem como mudar isso. Deus não vai mudar. Foi determinado, deu limite ali para o sol, vamos dizer assim, as capacidades dele, o trabalho dele é só iluminar, tipo assim. Não vai crescer, não vai ter outra função o sol. Mas o que ele faz é esplêndido, né? Assim, infinito. Tão verdade que quem pode dizer, eu posso tomar toda a luz do sol. O céu não basta sobre minha cabeça, não me alcançam todas as águas para tirar a sede, a terra não é suficiente sob meus pés. E tantas outras coisas. É isto porque nossa divindade, ao fazer um ato, ao criar as coisas, é tanto nosso amor, a superabundância que possuímos, que colocamos a suntuosidade, o luxo, a magnificência. Nenhuma obra nossa se pode dizer que é pobre. Todas levam com a ostentação. Quem um luxo de luz, quem faz ostentação de beleza, quem de variedade de cores e mais. Parece que dizem uma linguagem muda. Nosso Criador é imensamente rico, belo, poderoso, sábio, e por isso todas nós, como obras dignas dele, fazemos desperdício de luxo no ofício dado a nós por Deus. Então, assim tem que ser o homem, né? Fazer um desperdício de ser uma obra-prima da criação, ser realmente o que foi feito para ser. Uma obra-prima da criação. Dá a Deus essa glória, essa honra, né? De ser essa obra-prima que Ele nos criou para ser essa obra-prima, a imagem e semelhança dEle. Dá essa glória para Ele, retornando à ordem primordial da criação. Dá essa honra, como se fosse assim, assumiu a palavra. Fazer jus ao nome que você tem. Faça jus ao nome que você tem. Faça jus à natureza que eu te dei. Faça jus aos bens que eu coloquei em você. Seja justo, né? Honre o que eu te dei, homem. Tipo assim, sabe por quê? Porque Deus, ele criou a gente, a natureza, agora, esses dias que eu entendi, eu vendo um vídeo do catecismo, que eu entendi direito, que fala assim, o homem, os anjos são superiores ao homem. Aí eu ficava assim, mas como que é isso? Essa ordem angélica, né? Essa hierarquia dos anjos e dos homens. Aí o padre estava explicando. Em natureza, questão de natureza, os anjos são superiores ao homem, porque eles são espírito puro. Eles não têm matéria, eles são espírito puro. Então, falando da ordem de natureza, eles são superiores. Mas na ordem da graça, os homens são superiores aos anjos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos adotou como filhos e os anjos não. Então, na ordem natural, da natureza, da essência deles, essencialmente eles são superiores. Por exemplo, se eu quero sair daqui do meu trabalho para ir na minha casa, por causa da natureza limitada da matéria que eu fui feita, eu tenho que ir de carro, ou então eu vou gastar 5 dias para chegar na minha casa a pé. Eu tenho essa limitação por causa da minha natureza. O anjo não. Por causa da natureza dele, ele chega em questão de... Ele anda mais rápido que a velocidade da luz e chega na minha casa. Ele não tem essa limitação de matéria. Então, nessa parte, o homem é inferior. Mas na questão da graça, o homem é superior ao anjo.
porque somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. Deus colocou em nós, Deus nos criou para ser por graça o que Ele é por natureza. Então a gente tem que honrar o nosso nome. Tipo assim, sabe? Sabe quando uma pessoa aqui na Terra é filha de uma pessoa muito poderosa? E essa pessoa vai, por exemplo, ela é filha do rei aqui da terra, sei lá, um rei lá da Inglaterra, não sei. Ele tem que honrar o nome do que o pai dele deu para ele. Então, seja honesto, seja uma pessoa íntegra. Não joga fora seu nome, não. Não vai ficar tendo uma má reputação aí no país que você mora, roubando, matando. Você é filho do rei, então assim, honre o seu nome, honre o nome que seu pai te deu, honre a família que você nasceu, sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa justa, se comporte como filho de rei. Não se comporte como um animal sem pensamento, sem razão. Assim Deus fala para a gente. Honre a natureza que eu te dei, honre a graça que eu coloquei na sua alma. Se comporte como filho de Deus, não se comporte como um demônio revoltado que saiu da ordem. Se comporte como um filho de Deus, você foi criado em mais semelhança de Deus. Então se comporte como tal, se comporte da maneira como você foi criado, honre o nome que Deus te deu de filho dele. Honre essa família, honre a filiação que Deus te deu, que te torna superior aos anjos, apesar de naturalmente você ser inferior. Honre essa filiação divina, é muito sério isso, a gente honrar sendo cumprindo o propósito para o qual nós somos criados. Então é muito sério, né? Não foi assim ao criar o homem. Nele não foi posto um ato determinado. Então, o homem é superior à criação. É superior. E o padre falou sobre isso também nesse vídeo do catecismo. Ele falou assim: a gente tem que entender o ser humano hoje, ele não entende o valor que ele tem. Ele se coloca abaixo dos animais, coloca o animal acima. Não tem problema a gente ter pets, né? Ter animais de estimação. Mas a gente tem que saber que você é superior a ele. Você não é pai dele. Você é o tutor, o dono. Então, não trate o animal acima do ser humano. Então, assim, é ridículo o que acontece na Terra, da proteção tão grande aos animais, e sendo que tem os países aprovando lei de aborto para matar seres humanos no ventre da mãe. Agora, quanto aos animais, é proteção, proteção e leis para proteger, e cada vez mais leis para proteger. Se você fizer alguma coisa contra o animal, você é preso. Vai levar. Fala que sua cachorra, por exemplo, tá prenha e que você tirou o filho dela da barriga dela. Se você não vai preso, se é um crime. Agora, se for tirar um filho, um ser humano, direito. Que loucura o mundo. Loucura, 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 loucura e mil vezes loucura. Então, se não o ato sempre crescente, nosso amor não quis dizer um basta ao homem, teria sido como impedir nosso amor, deter nosso arrebato. Não, não, nosso basta não se pronunciou na criação do homem. Não coloquei um limite, mas um ato sempre crescente, deixando quase a sua escolha até onde queria chegar, pondo à sua disposição nosso ato crescente, a fim de que nosso desabafo de amor não tivesse um termo, mas que pudesse fazer ostentação de luxo. Então Deus, ele quer ostentar graça, santidade, beleza, bondade nos filhos dele. Porque ele é assim, ele ostenta santidade, beleza, graça, sabedoria, tudo. E ele quer ostentar, porque se você é filha dele. E o filho, ele possui as riquezas do pai. Então ele não quer ter um filho que vive na miséria. Deus não quer que a gente vive na miséria, falo, não de forma humana, material, de bens divinos, de bens espirituais. E não quer que a gente fique sendo escravo de paixões, escravos de coisas da terra. Isso é uma desonra ao nosso Pai, porque a gente tem um Pai riquíssimo de sabedoria, de santidade, de amor. E se a gente for apegado a paixões, ser escravos de paixões, a gente vai estar desonrando o nosso pai. É como se fosse uma pessoa aqui na terra que é rei riquíssimo e ele tem um filho mendigo fedendo morando na rua. É a mesma coisa, é pior. É pior. Quando a gente não vive na vontade divina, é pior, é uma situação pior do que se você
tem casa, se você tem dinheiro, tem propriedades e você tem um filho morando na rua comendo lavagem de porco. Imagina o presidente do Brasil, imagina o presidente, sei lá, de qualquer país, um presidente que mora numa mansão e o filho dele mora na rua, debaixo da ponte, e tá sujo, fedido, doente, cheio de bicho. É a gente, é a nossa alma, se a gente não vive na santidade. É a mesma coisa, é pior a situação, muito pior. Por quanto mais lhe agradasse, atávamos nosso ato crescente à sua livre vontade, para que não tivesse nenhum obstáculo para fazer quanto mais ostentação pudesse. E para fazer que este nosso ato crescente tivesse no homem todas as ajudas possíveis e imagináveis, dávamos-lhes também nossa vontade divina à sua disposição. Oh, glória a Deus! Para que pudesse manter à sua disposição todo o luxo que quisesse e a superabundância dos bens de seu Criador. Nosso amor não quis dizer basta ao homem, dizer-lhe nosso filho até aqui pode chegar. Não, não, teria sido como se um pai quisesse dizer ao seu filho: até esse dia te sentarás à minha mesa e depois basta. Isto não seria amor de paternidade, mas de autoridade. Que o filho possa pôr um termo de receber os alimentos de seu pai. Pode dar-se, mas que o pai lhe diga que estará em jejum, não o fará jamais. Assim é nossa bondade, jamais diremos basta à criatura. Nosso ato crescente lhe servirá de alimento contínuo para crescer sempre e conservar-se. E se ingrata não se servirá de nosso ato crescente, dom grande dado por seu Criador, teremos a dor de ver nosso querido filho em jejum, pobre, e nosso ato impedido em sem vida, e mudará nosso arrebato de amor em arrebato de dor. Por isso, se queres que nosso ato crescente tenha vida em ti, não saias jamais de nossa divina vontade, a qual será ciumenta de te fazer crescer sempre, sempre, sempre. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.